Olá, pessoal. Na aula de Matemática 5, hoje eu já vou iniciar o volume 4, beleza? Já na aula 16, o estudo analítico da reta 2, o último capítulo de Matemática 5 que a gente viu foi o estudo analítico da reta 1, que eu apresentei as equações da reta, né? Aqui eu vou recapitular, porque esse capítulo é um capítulo meio que, entre aspas, de retomada de conteúdo e de resolução de exercícios. Então, eu vou retomar o que foi que a gente viu sobre o estudo analítico da reta até agora. Então, até agora, a gente tratou o seguinte. A gente viu que com 2 pontos eu posso determinar uma reta, ok? Com um ponto e um ângulo, eu também posso determinar a equação de uma reta. E aí, o que a gente faz? Bom, eu vou pegar aqui, por exemplo, 2 pontos dados. Aqui eu vou botar 2 e aqui 1. Aqui eu vou botar 5. Aqui 3. Vou botar aqui 4. Então, a gente viu que 2 pontos determinam um segmento de reta. E por esse segmento de reta, obviamente, vai passar uma reta. Uma reta que vai ter uma inclinação. E foi a partir dessa figura e foi se baseando nessa inclinação que a gente conseguiu tratar da equação da reta, que a gente conseguiu montar a equação da reta. Então, se eu tenho 2 pontos, eu posso determinar a equação da reta, por exemplo, através de um determinante. Se eu tenho um ponto e um ângulo, eu posso determinar a equação da reta através da equação fundamental. Os pontos em questão que eu tenho aqui é o ponto 3, 4 e aqui o ponto 1 e 2. Como é que eu faço, então, para escrever a equação da reta que passa por esses 2 pontos? Bom, o primeiro passo que eu posso fazer é montar o determinante, né? Montar a matriz e calcular o determinante. Por exemplo, coloco x e y, aí eu boto o primeiro ponto, não precisa ser exatamente esse, poderia ser o outro. Depois o 3 e o 4 e repito o x e o y. Essa foi uma das formas que eu dei para vocês calcularem o determinante. Só que, como esses pontos eles estão alinhados, né? Supostamente os 3 pontos precisam estar alinhados para a gente ter uma reta. O que a gente vai ter aqui é um determinante igual a zero, ou seja, 2x mais 4 e 3y, voltando y mais 6 mais 4x. Desse lado fica 2x mais 3y mais 4 e do outro 4x mais y mais 6. Aí o que a gente sabe sobre o determinante? A gente sabe que esse determinante ele precisa ser igual a zero, ou seja, 2x mais 3y mais 4 menos 4x menos y menos 6, isso é igual a zero. Ou seja, 2x menos 4x menos 2x, 3y menos y mais 2y, mais 4 menos 6 menos 2 igual a zero. Querendo, a gente pode multiplicar por menos 1. Teremos 2x menos 2y mais 2 igual a zero. E querendo, você pode dividir tudo por 2. Você vai ter x menos y mais 1 igual a zero. Essa é a equação da reta que passa pelos outros 2 pontos que foi dado. Essa equação aqui é o que a gente chama de equação geral da reta. A gente pode ainda escrever a equação reduzida da reta, ok? Vou até escrever aqui, ó, equação geral. Bom, para a gente escrever a equação reduzida da reta, se a gente tem em mãos a equação geral,
eu apagar isso aqui. Equação reduzida. A gente pega a equação geral, tá certo? E isola o y para a gente obter a equação reduzida, ou seja, x menos y mais 1 igual a zero. X menos y mais 1 igual a zero. Para escrever a equação reduzida dessa equação geral, a gente deixa o y desse lado e passa o restante dos termos para o outro lado. Então, eu vou ter menos x menos 1. Pode multiplicar por menos 1 aqui, então a gente vai ter que y é igual a x mais 1. Essa é a equação reduzida da reta. Ok? Bom, a gente viu ainda a equação fundamental da reta, além da equação segmentária e equação parométrica, tá certo? Vamos ver a equação fundamental. Para eu ter a equação fundamental, eu tenho que trabalhar com o quê? Eu tenho que trabalhar com um ponto e a tangente do ângulo. Aí você diz, mas professor, o senhor, no exemplo que o senhor deu logo no início, não tem o ângulo. A gente tem dois pontos, mas o ângulo a gente não tem. Só que a gente conhece uma fórmula para calcular a tangente de um ângulo. Ok, vejamos que esse lado aqui é o cateto oposto. Ok? 3 menos 1, 2. E que esse lado aqui é o cateto adjacente. 4 menos 2, 2. Então, a gente pode ter a tangente desse ângulo aqui. A tangente de θ é 2 sobre 2. Significa dizer que a tangente de θ é 1. Ok? E a tangente é o mesmo que o m. Como é que é a fórmula da equação fundamental da reta? Y menos y0 igual a mx menos x0. E aí você escolhe qualquer um dos outros dois pontos que aparecem lá no gráfico. Não importa. Eu vou escolher o de cima, que é o ponto 3,4. Então, o x é 3 e o y é 4. Y menos 4 é igual a 1 vezes x menos 3. Então, a gente vai ter o seguinte. Y menos 4. Aqui é a equação, acabamos. Já é a equação reduzida. Ok? Agora eu vou só mostrar uma coisa para vocês, que é da equação reduzida não, desculpa, da equação fundamental. Mas a partir da equação fundamental, a gente também consegue construir a equação geral da reta e a equação reduzida. Se eu simplificar essa equação aqui, eu volto para a primeira equação que eu montei com vocês, ok? Bom, agora a gente vai ver a equação segmentária e a equação paramétrica da reta. Vejamos. Eu vou pegar a equação geral que a gente obteve, que foi o x menos y mais 1, essa equação aqui. Vou trabalhar com ela, ok? X menos y. Aliás, vou pegar um outro exemplo para que a gente possa entender qual o propósito da gente escrever a equação segmentária. Como é que a gente faz para escrever a equação segmentária? Vou pegar uma reta qualquer, tá bom? De exemplo. Vou pegar a reta R, 2x mais 3y menos 5. Pode ser menos 5. Vou botar aqui menos 4, ok? 2. Igual a zero. Deixa assim. Como que a gente escreve a equação segmentária? Primeiro que o formato da equação segmentária é x sobre p mais y sobre q é igual a 1. Ou seja, a gente precisa ter os pontos
em que a reta corta o segmento X, o eixo X e o eixo Y. Aqui a gente já está com ela pronta. O que é que a gente precisa fazer? A gente passa o 12 para o outro lado. Então, o que a gente vai ter é 2x mais 3y igual a 12. Passando 12 para o outro lado, 2x mais 3y igual a 12. Bom, a ideia é deixar isso daqui igual a 1. Então, eu vou ter que dividir tudo por 12. Eu vou ter 2x sobre 12 mais 3y sobre 12 igual a 12 sobre 12. Essa primeira fração aqui dá para simplificar, fica x sobre 6. A segunda fração também fica y sobre 4. E 12 dividido por 12 é 1. Essa equação aqui é a equação segmentária da reta que eu peguei como exemplo. Significa dizer que essa reta, ela corta o eixo x no número 6 e corta o eixo y no número 4. Quando o y é 0, o x é 6, certo? E quando o x é 0, o y é 4, ok? Então, essa mesma reta aí, se eu desenhasse ela num plano cartesiano, eu poderia desenhá-la da seguinte forma. Marcaria no eixo x o 6, marcaria no eixo y o 4, colocaria os dois pontos, ok? E traçaria então a reta. Poderia ser feito então dessa forma o gráfico. Então a gente faz a equação segmentária quando a gente usa os pontos em que a reta corta o eixo x e o eixo y. E por último, a gente viu a equação paramétrica. E aí a equação paramétrica, como o nome já diz, é uma equação que a gente monta através de parâmetros. Então, são dados dois parâmetros, sei lá, parâmetro t igual a 20x menos 7 e o outro parâmetro para t igual a 10y menos 2. Como é que a gente escreve a equação a partir dos parâmetros? Igualando as variáveis, ou seja, 20x menos 7 igual a 10y menos 2. E aí a gente monta como a equação geral da reta. Simplificando aqui, ó, eu teria 20x menos 7 menos 10y mais 2 igual a 0. Fica 20x menos 10y menos 5, porque menos 7 mais 2 é menos 5, igual a 0. Ok? A equação da reta, ela é montada através de parâmetros. Agora, eu vou pôr um outro vídeo onde eu vou fazer as resoluções de exercícios que abordam o assunto que a gente estudou até agora de geometria analítica. Exercício dessa aula aqui, da aula 16, da apostila volume 4, certo? Matemática 5, exercícios de fixação. Vamos lá então para o próximo vídeo.